Já temos imagens, pode pôr a imagem, a gente vê aí então, ó, o deputado Marcelo Auro, relator então da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, vai dar uma entrevista agora, já está posicionado, já temos áudio? Temos, vamos ouvir. Bom, seguinte, a reunião no Planalto, conversei com o ministro João Roma, estava lá também presente o ministro Ciro Nogueira, a ministra Flávia Arruda. Num primeiro momento, o que eles estão desenhando, mas não está concluído. É um desenho, é uma possibilidade. Nós tiraríamos da medida provisória o auxílio temporal que eles noticiaram ontem à noite. E esse auxílio temporal, ele iria para a PEC dos precatórios. Então, deixaria a medida provisória para aquele benefício que fosse permanente e para os benefícios transitórios, né, temporais, seria na PEC dos precatórios. Esse valor significa o quê? Bom, nós estamos falando o seguinte, o Bolsa Família hoje, gente, ele é um orçamento anual de 34,7 bilhões de reais. Durante todo esse processo, nós estávamos trabalhando, e todas as minhas conversas com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cidadania, com o próprio Palácio do Planalto, a conversa era de nós levarmos o valor de 34,7 bi para 60 bilhões. Essa era a conversa inicial. E nós iríamos organizar de tal maneira que, mesmo que a gente modificasse aqui um valor ou outro, que nós não ultrapassássemos os 60 bilhões, para que não houvesse aí um problema orçamentário para o governo. Poderíamos aumentar algum lugar, mas diminuiríamos em outro campo, mas ficaríamos dentro do combinado dos 60 bilhões, que era o que estava acertado e era o que a gente estava trabalhando. Tanto é que o meu texto, o tempo inteiro eu trabalhei no meu texto sem levar em consideração valores específicos, porque os valores específicos eu receberia do Ministério da Economia uma tabela com a proposta deles de valores específicos de cada área, de cada programa social, para eu incluir no meu relatório. E aí as mudanças que eu faria de valores seria dentro dessa tabela. Então eu poderia caminhar com o meu texto sem preocupar ainda com as questões dos valores. E assim foi feito, até ontem à noite. Estava tudo organizado, eu já estava com o meu texto praticamente pronto, e aí veio a notícia que o governo tomou a decisão de pagar no mínimo R$400 para cada beneficiário. Aquela rápida palavra que eu dei ali para vocês na porta, teve gente que publicou que eu sou contra o valor de R$400. Eu não sou contra o valor de R$400. Pelo contrário, eu sou favorável. Inclusive, na minha opinião, nós tínhamos até que aumentar, se pudéssemos, para 500 o valor mínimo. A grande questão que está em discussão e que eu falei é que esse valor que foi divulgado, ele gera um ônus orçamentário de algo em torno de 85 bilhões. Aquilo que foi anunciado de ninguém pode receber menos do que 400, desculpem, ninguém pode receber menos de R$400, gera um déficit de 85 bilhões de reais. E aí a segunda pergunta é, de onde tirar esse dinheiro? De onde que nós vamos tirar esses 85 bilhões? Bom, na primeira proposta do governo, seria 35 bilhões, ou seja, o mesmo valor do Bolsa Família para o programa permanente. E os outros 50 bilhões seria dividido em dois programas transitórios temporais de 50 bilhões, um de 28 bi e o outro de 22 bi, para dar os 85 bilhões de reais, o que valeria os R$400 mínimo para cada beneficiário do programa Auxílio Brasil. E assim o governo estava fazendo a proposta. Na minha opinião, esses valores, esses 50 bilhões temporais, não é saudável. Não pelo valor, mas porque é temporal, porque ele tem data para terminar. E a data para terminar seria dezembro de 2022. Então, nós estaríamos discutindo uma política pública com data final para ser encerrada. Uma política pública, uma política de assistência social que findaria em dezembro. Nós viraríamos hoje para o cidadão e falaríamos para ele, olha, você vai receber no mínimo 400, pode ser 500, 600, você vai receber esse valor. E em dezembro do ano que vem nós vamos chegar para esse cara e falar, agora você voltou a receber R$189 de ticket médio. Isso
não é programa e projeto de Estado, isso não é política pública de Estado, isso é uma política pública temporal, isso é uma política pública passageira, isso é uma política pública, na minha opinião, que tem fins eleitoreiros e não de mudança de vida da camada mais humilde e mais necessitada da população. Eu fui claro? Eu estou tentando aqui falar hoje com muita calma para vocês, para que de fato vocês entendam o que está em jogo e quais são a divisão de cada um desses valores. Então, enfim, se eu não fui claro, vocês perguntem que eu explico novamente. Deputado, mesmo com essa informação de ontem à noite, o evento ainda foi organizado hoje. A cerimônia continuou para que continuasse e só já foi perto do horário e foi cancelado. Quem faz mal feito, faz duas vezes, né? Virou a casa da mãe Joana. Ou seja, foi falado um valor, aí de onde vai tirar o dinheiro? Não sei, se virem, aí cria o temporário, aí organiza evento para o anúncio. Eu não sei como que aconteceu, eu não estava lá, mas alguém deve ter virado e falado assim, olha, mas está tudo certinho, tem orçamento, como é que vai fazer? Até que chegaram à conclusão, não dá para anunciar. Então, assim, eu acho que ficou feio, né? Minha opinião é que ficou feio para o governo, marcou o evento, cancelou o evento, e eu acredito que o próprio governo agora que tem que nos dar respostas. Eu estou falando para vocês dessa última conversa que eu tive com o ministro João Roma, ele me disse que a proposta do governo é essa, tirar da medida provisória o auxílio temporal